Olá, olá, tudo bom? E aí, galera, maravilha? Voltando então, saudações para todos. Desde já desejo bons estudos. Então, vamos retomar nossos temas. E aí, dentro da nossa regrinha, pelo menos daquilo que a gente havia combinado, eu achei por bem, nesse momento, nós deslocarmos um pouco o nosso raciocínio para a história do Brasil, visto que, lá no nosso cronograma, gente, muitos temas de relevância estão inseridos ali no ponto 1, no ponto 2, até mesmo no ponto 3 e no ponto 4, tá bom? História do Brasil. Claro que os dois primeiros são os mais relevantes e normalmente os mais cobrados. Então, o que eu visualizei como performance para que a gente possa ter bastante êxito no nosso estudo, História do Brasil? Nós temos como primeiro tema a Revolução de 1930, basicamente, e a Era Vargas. Isso compreende um raciocínio que vai de 1930 até 1945, beleza? Esse seria o ponto 1, História do Brasil. Ponto 2, a gente trabalha as constituições republicanas. Eu vou meio que alinhar esses dois títulos, tá bom? Esses dois temas, e eu vou trabalhar com vocês hoje as constituições republicanas. Por que eu acho ela, na verdade, o ponto ápice de História do Brasil? Porque dentro do raciocínio, eu já posso utilizar ali de características, fatos, contextos e conceitos que se atrelam ao ponto 1 do edital. Beleza? Então, a gente inicia trabalhando História do Brasil, as constituições republicanas, sem prejuízo, né? Nos nossos temas futuros a gente trabalha, portanto, Era Vargas, 30, ali e basicamente até 1945. Tranquilo, galera? Vamos lá, então? Constituições republicanas. Qual é a primeira grande informação que, quando eu pego esse tema, eu preciso alinhar com vocês? Dentro da regra, a gente tem as constituições republicanas, né, que basicamente possuem como características a relação com o sufrágio universal, com o direito de voto, com a representatividade, significa aquele voto direto, secreto, universal e periódico, ou seja, o povo indo às urnas. Essa ideia, ou, claro, também, né, dentro da política de sucessão, a ideia de voto indireto, mas sempre num arcabouço que traz à tona o voto popular. E eu tenho as exceções em relação às constituições. Então, o primeiro grande detalhe, anota aí no teu material, quais que seriam estas chamadas constituições. E aí depois nós vamos falar das características de cada uma delas, tá? Republicanas. Constituições republicanas. E logo após, nós iremos também lançar as informações relacionadas às exceções, tá? Muito cobrado em prova. Primeira delas, 1891. Vamos colocar aqui 1891. Então, ponto primeiro. Ponto primeiro, 1891. Ponto segundo, qual que seria a Constituição Republicana? 1934. 1934. Ponto terceiro, dentro da mesma regra, 1946. 1946. E ponto quarto, 1988. Lembrando, eu não estou colocando a citação das constituições de forma linear, temporal, tá bom? A gente tem a subversão de uma ou outra dentro do roteiro. Por quê? Porque aqui a gente vai colocar as exceções. Então, quais são as constituições consideradas não republicanas? Então, essas aqui, posso mencionar, são as republicanas. E aí, quais seriam, portanto, as constituições não republicanas? Agora, qual que é o detalhe? Para eu trabalhar essas constituições não republicanas, qual que é o ponto, né, de convergência aqui? Elas, por não serem republicanas, não significa terem
o mesmo sentido. Cada uma, dentro do seu período, do teu contexto, possui ali as detalhes que a elas se conectam. Mas, Delcir, o ponto do edital é só constituições republicanas. Mas lembra que a gente comentou que a exceção sempre faz você fortalecer a sua ideia de memória de longo prazo? Então, por isso que nas questões, nos exercícios, você saber aquela que com certeza não é republicana, é bacana. Porque, por exemplo, dentre as características das constituições abaixo, assinale aquela republicana que evidencia de forma imediata, por exemplo, o direito de voto feminino. Feito isso, vamos supor que em uma das alternativas, tá? Vamos colocar aqui primeira. Em uma das alternativas, tenha a Constituição de 1824. Acabou. Acabou. Você já sabe que essa com toda certeza não é. Você já eliminou uma das alternativas. Tá bom? Então é por isso o regime aqui de anotação das exceções. 1824, 1937... 1937 e a terceira em regime não republicano, 1967. Beleza? Então, pessoal, dentro da regrinha, essas são as Constituições Brasil, tá? As consideradas republicanas, 4. As consideradas não republicanas, 3. Ótimo. Esse é o primeiro grande momento. Agora, outro detalhe relevante. Vamos identificar de uma forma bem simples o contexto de cada uma delas. Qual é a primeira? E aí, claro, numa linha temporal, 1824. Se eu parar para pensar, o que eu posso colocar aqui que é muito diferente em relação às demais? A Constituição de 1824, ela vem de qual dos períodos Brasil? Então eu tenho aqui Brasil, Império. Quando eu penso em Brasil e Império, na regra Constituição de 1824, eu consigo concluir que ela não é republicana. Por quê? Porque ela é instituída, basicamente, vou puxar uma setinha aqui, eu espero que você entenda, ela se dá basicamente em 1821, com transparência em 1822. Quando eu analiso a intenção da monarquia no Brasil. E ela se consolida em 1824, porque em 1823, antes de 1824, né? Em 1823, vou colocar só essa informação aqui, fique esperto com ele. Dom Pedro, para poder fundamentar a regra de que ele não havia adotado o mesmo regime político-partidário, monarquista e absolutista de Portugal, muito embora uma monarquia parlamentarista, ele convoca a primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Então, é uma monarquia? Sim, a gente sabe que a independência do Brasil trouxe à baila várias divergências, inclusive dos nossos próprios vizinhos. A subdivisão antes da independência da América, sabemos, do Sul, ela se dá em detrimento de duas políticas de império. Ora Espanha, ora Portugal. Por isso América Espanhola, América Portuguesa. Qual era o único território, né, que tinha ali domínio imperialista, quando eu penso na América do Sul, em detrimento dos europeus? Brasil, Portugal. Portugal metrópole, Brasil colônia. Todas as demais eram América Espanhola. Portanto, Espanha metrópole, todos os vizinhos nossos, América, colônia. Tá bom? Qual é o detalhe? Na independência destes vizinhos, quase que por sua unanimidade, nós tivemos a consolidação de regimes republicanos. Muitas das vezes democráticos, e, num momento mais primordial, federalistas. Isso aconteceu no Brasil? Não, porque a nossa primeira Constituição, ela se deu em regime monárquico. Qual foi a explicação de Dom Pedro I, à época,
né, da Constituição de 1824? Simples. Em 1823, para ele convencer o povo de que a monarquia não era tão ruim assim, ele convoca essa Assembleia Nacional Constituinte. Bacana. E ele pede, vamos lá, gente, façam aí a redação da primeira Constituição do Brasil. E realmente, né, os constituintes reunidos, sabemos que a subdivisão clássica à época era poder moderador e, aliás, poder moderador não, desculpa, partido conservador e partido liberal, eles realmente vão conseguir redigir esse texto e vão entregar esse texto para Dom Pedro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto, ele vai começar a folhear o texto e ele vai perceber, poxa vida, que legal, né? A ideia aqui trazida, a regra Montesquieu, tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, balanga tudo porque... Cadê eu? Essa é a pergunta de Dom Pedro I. Onde eu entro na regra 3 poderes? Então esse foi um problema que Dom Pedro I visualizou quando da convocação da primeira Assembleia Nacional Constituinte para a redação da primeira Constituição do Brasil. Ele disse, nessa regra que vocês visualizaram enquanto redação, eu estou fora. Então, logo, se eu estou fora, não aceito mais a redação de vocês. O que ele faz? Ele desconstitui a primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil e ele manda todo mundo para casa. Ato contínuo, o que ele dita? A Constituição de 1824. Só que qual que é o detalhe? E por que ela não é uma Constituição republicana? Porque essa Constituição aqui, ela vai ser tramitada em regime de outorga. Significa, ele vai fazer, não, tranquilo, eu vou deixar os 3 poderes. Mas, tá todo mundo de férias, pode ir para casa. Só que eu vou acrescentar um quarto, chamado quarto poder, também intitulado poder moderador. Por quê? Porque do legislativo, do executivo e do judiciário, restariam o quê? Ausentes os domínios do imperador. Para que isso não acontecesse, ele acrescentou um quarto poder, chamado moderador, que significa modera os 3 poderes. Tudo que é decidido nos 3 poderes, o quarto poder modera. Significa, é ele quem dita a regra final. É ele quem impõe, outorga significa impõe a decisão. Então, a única Constituição no Brasil que nós temos um regime onde não se adota, por ser república e democracia, 3 poderes, é no primeiro. Constituição de 1824, que vai ser outorgada. Significa, ele acrescenta o quarto poder, chamado moderador, e fala, brasileiros, essa é a Constituição, obedeçam. Por isso, imposta. Não republicana. Fugindo assim da regra central. A Constituição de 1824, após a desconstituição da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, é outorgada por Dom Pedro I em regime de monarquia. Significa, outorga, através de 4 poderes, onde o poder moderador, por ser o último, e de exclusividade do imperador, dita as regras. Quase que uma democracia às avessas. Quase que uma brincadeirinha para, dormir. Porque, no final das contas, era uma monarquia disfarçada e absolutista. Tanto é fato que, como consequência, eu tenho a ideia de que os vizinhos nossos não de cara aceitaram a ideia de independência ou morte. As margens do rio Ipiranga, não colou, porque logo após isso, onde você poderia subverter e realmente concretizar o fato de que o Brasil estava caminhando para uma descentralização política não conectada a Portugal, muito embora Dom Pedro I sendo filho de Dom João VI, isso não colava muito, foi derrubado por conta do raciocínio da outorga e do poder moderador, tá bom? Então ela não se enquadra e ela não dita, nada quando eu falo em constituições republicanas. Pensando nisso, essa como primeira, pessoal. Vamos então adotar o organograma, tá? Eu não vou falar destas todas, porque eu quero adotar a linearidade. Então, depois da primeira Constituição Brasil, que não é republicana, mas é monarquista, nós tivemos a segunda, que aí sim a gente entra nos temas de relevância e a gente entra nos temas, que são ali de pontos centrais para nós estudarmos.
surge a Constituição de 1891. Como eu disse para vocês, depois a gente vai trabalhar um pouco alguns slides, alguns temas que nós temos aqui, mas de início eu quero que você tenha essa visão simplista, essa visão de regra geral, como se você estivesse olhando de cima e conseguindo visualizar todo o itinerário constitucionalista que o Brasil passou, tá? Independentemente de qual sistema político governista adotado. Lá em 1891, nós tivemos a atuação de um grupo militarizado que nasce em detrimento de uma política expansionista e contrária à monarquia no Brasil. E isso se dá com Deodoro da Fonseca, que na verdade vai ser o primeiro presidente do Brasil, claro, em regime militar, responsável por derrubar a monarquia. Porque se eu pegar esse processo aqui, gente, vamos lá, só para revisar, quais seriam as 3 fases da monarquia no Brasil? 1, primeiro reinado. 2, período regencial. E 3, segundo reinado. A transição desta Constituição para esta se dá após a queda do segundo reinado. Significa Dom Pedro II. Só que lá no primeiro reinado, a gente tem a outorga da Constituição. Período regencial, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una com cunho liberal e regência una com cunho conservador. É da transição da regência una com cunho conservador que nasce Dom Pedro II, portanto, Brasil segundo reinado. Este Dom Pedro II é quem finaliza o raciocínio monarquia Brasil. E deste período para este, nós iremos ver nascer a primeira Constituição republicana no Brasil. Beleza? Por quê? Porque aqui, diferentemente daqui, nós tivemos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a redação de uma Constituição eminentemente republicana. Qual que seria a base desta Constituição republicana primeira, porque cá era monarquista? Primeiro grande fato relevante. Aqui não tem 4 poderes? Sim. De onde vamos tirar um modelo? Olha aqui, dos nossos vizinhos, Estados Unidos da América. O Brasil, quase que num Ctrl+C, Ctrl+V, adota o mecanismo republicano da Constituição expressa dos Estados Unidos da América. Então, essa regra, claro, né, ela é trazida, ela é consolidada quando os assembleares reunidos formalizam nosso republicanismo. Por isso que aqui, o primeiro grande exemplo é desconstituir o poder moderador. Aqui não mais existe poder moderador. Portanto, um grande primeiro exemplo de transição entre monarquia Brasil e primeira Constituição republicana é a queda do poder moderador, de exclusividade de Dom Pedro em relação aos 3 poderes. Aqui cai o poder moderador, nasce o modelo de Constituição Brasil relacionado aos Estados Unidos da América e nasce também a promulgação da Constituição. Aqui a Constituição ela é promulgada. Aqui ela é outorgada, imposta. Aqui é consenso popular. Aqui existe Assembleia Nacional Constituinte. Aqui nós temos a consolidação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ponto final. Estrategicamente falando, os militares são responsáveis pela queda da monarquia. E a consolidação deles no poder se dá através do voto chamado voto indireto. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Então, continuando, este período, que tem a ver com esse camarada, Leodoro, tá? Para este período, vamos lá, de 1891 para frente, lá em regime constitucional, qual é o período que nasce em 1934, inclusive, que é
e que tem como base o nosso primeiro ponto do edital História do Brasil. Aqui, gente, nós também estamos falando de uma Constituição promulgada. Só que aqui a gente fala de Getúlio Vargas. Então, só para rememorar, depois vamos estudar isso com mais afinco. Getúlio Vargas toma o poder no Brasil com a queda daquela chamada República do Café com Leite. Porque eu tenho gênero, né? Com a primeira Constituição Republicana do Brasil, eu tenho gênero, República Velha. A subdivisão é República da Espada, República Oligárquica e República do Café com Leite. Então, da transição dessa Constituição para essa, eu tenho República da Espada, por isso Deodoro da Fonseca, militar. Eu tenho República Oligárquica, a grande oligarquia, inclusive a própria, que dita as regras cafeeira, né, aquela ideia de política do café com leite. E a última, em detrimento da República Velha, a própria República do Café com Leite. Este contexto constitucional, 1934, confronta a queda da República Velha. Significa queda da República da Espada, República Oligárquica e República do Café com Leite. Portanto, a transição da primeira Constituição Republicana para a segunda significa a queda da República, né, do Café com Leite, em detrimento de uma ideia que não mais combina com ela. Por quê? Porque, para a gente lembrar, em 1930, Getúlio Vargas, através de um golpe militar, assume o poder, subvertendo aquele antecedente consequente, que é a transferência de poder entre Minas Gerais e São Paulo. O que eu tinha no Brasil? Presidencialismo do café com leite. Uma hora era um presidente de São Paulo, outra hora Minas Gerais. Uma hora de Minas Gerais, outra hora de São Paulo. É isso que Getúlio Vargas, né, confronta. Por isso o golpe de 30. Né? Getúlio Vargas e foi um presidente advindo do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que ele confrontou essa política através de um golpe militar. Ele teve apoio dos militares, só que, claro, aqueles insatisfeitos ao regime inicial de Deodoro da Fonseca. Qual que é o detalhe? Então, você me falou que ele assume em 30, mas a Constituição é de 34, sim. Então, a primeira Constituição republicana é 91. Essas características. A de 34, essas características. Só que eu preciso lembrar que em 30, golpe militar. Getúlio Vargas assume o poder e derruba a arcaica política do café com leite no Brasil. Ótimo, República do Café com Leite. Depois disso, eu tenho, né, na transição, estados que vão começar a confrontar Getúlio Vargas. Vamos pegar o próprio, né, nosso estado, o estado pelo qual você está estudando para ser membro da segurança pública. Olha que detalhe. Em 1932, o estado de São Paulo começa a pressionar de forma veemente quem? Getúlio Vargas, dizendo: Getúlio, beleza, você assumiu, né? Você teve aí o apoio da galera, fez aquela baderna toda, marchou e deu o golpe. Tranquilo, isso em 30. Nós estamos em 1932. Cadê a Constituição, Getúlio? Não, vou fazer. E não faz. Tanto é que em 1932... a nível de lembrete, nasce a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Para quê? Para pressionar Getúlio Vargas e dizer para ele: cadê a Constituição? Nós queremos uma Constituição. Tanto é que Getúlio Vargas não adota isso, não convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e, por conta desse fato, qual o detalhe? Por conta desse fato, o Estado de São Paulo, em 1932, pela Revolução Constitucionalista Estadual, declara guerra ao Brasil. Significa, declara guerra a Getúlio Vargas. Qual é o resultado? Tá aí o resultado para você enxergar. Nós somos um país independente? Não, então significa que o Estado de São Paulo perdeu, tá? Mais de 20 mil mortos nessa brincadeira. Porque o Estado de São Paulo declarou guerra a Getúlio Vargas
Getúlio Vargas, pelo preâmbulo da Constituição de 1891, se utilizou do raciocínio, né, de intervenção, convocou Exército, Marinha e Aeronáutica e reprimiu a política, né, de incentivo à desagregação do Estado de São Paulo, que queria se tornar independente, porque não tinha uma Constituição. Então, em 1932, Revolução Constitucionalista, o Estado de São Paulo declara guerra a Getúlio Vargas, porque não tinha uma Constituição. E perde. Ponto final. Posteriormente a isso, então leia-se 32 até 34, aí sim nós temos a primeira, né, o primeiro ato público expresso de Getúlio Vargas em detrimento de uma nova Constituição. Nasce a terceira Constituição do Brasil, porém segunda republicana, 1934, após a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. E essa Constituição é chamada de Constituição republicana e varguista, porque se deu no governo dele. Beleza? Captaram a ideia, contexto geral? Ótimo. Pensando nisso, vamos lá, gente. Se eu sei e eu lembro, eu vou colocar aqui bem pequenininho para você não confundir, tá? Getúlio Vargas começa em 1930 e ele vai até 1945. Esse aqui, pessoal, são os anos de Getúlio. 15 anos como presidente do Brasil. Claro que você sabe que a ideia desse período temporal ela é muito rebuscada, porque momento 1, momento 2, em detrimento do contexto, para cada fato Getúlio Vargas adotava um raciocínio. Você vai perceber que dessa Constituição para essa Constituição aqui, todos no período Getúlio Vargas, 30 a 45, o raciocínio é absurdamente diferente. Vamos lá então pegar o porquê desse raciocínio absurdo? Getúlio Vargas, em 34, tinha um Brasil eminentemente pacífico. Claro, não dentro da regra positivista da ordem e progresso, mas dentro da ideia de consolidação, significa o federalismo sendo ali um ponto ápice de poder centralizado, porque existia a autonomia dos estados, federal, né, municípios em relação ao governo federal, dentro da autonomia, mas ele, por óbvio, exercia a ideia de intervenção, mas o respeito persistia. Ele aqui estava dentro de um contexto, inclusive inaugural, né, porque acreditava-se que até mesmo a ideia de criação da CLT, consolidação das leis do trabalho, trazia à tona o fundamento de que Vargas era pró-populismo. E aí eu poderia mencionar aqui, características relacionadas ao próprio socialismo, não ele eminentemente aplicado como, né, previa o Karl Marx, o Friedrich Engels, como se tentou Lenin, como, né, foi alvo lá das ideias de Stalin, mas aquele mais progressista, aquele mais diretivo, consolidativo, isso ele fez. Só que o contexto de 34 para a próxima Constituição, então é o que eu disse, vamos pela linearidade, foi 37. 37. Então quer dizer que no período varguista nós tivemos duas Constituições? Sim. Primeira, 1934, segunda, 1937. Essa aqui, diferentemente daquela, não é republicana. Por que ela não é republicana? Porque, primeiro, pessoal, ela não foi promulgada. Não foi promulgada. Segundo, ela não foi convocada, ela não foi realizada, ela não foi feita através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Significa, Getúlio Vargas aqui não convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e disse, vamos fazer uma Constituição. Aqui ele fez, aqui não. E por que aqui ele não fez? Aqui está o detalhe. Aqui ele não fez porque aqui ele encontrou um ponto crítico. Qual era o ponto crítico? Ele não começou em 30, então vamos alicerçar o raciocínio bacana? Sim, em 30 ele começa. Significa que se ele fosse obedecer a ideia do raciocínio da Constituição de 1891, ele teria que ali 4 anos, mais 4 anos. Então 30, 34, 34 para 38, 38, tchau, tchau, Getúlio. Deu, né?
Só que em 34, pensa comigo, começando em 30, ele já tinha passado por 4 anos. Ele teria a regra mais 4. Então ele sabia que em 38 ele sairia. Independentemente se ele quisesse continuar ou não, do povo votar nele, né? A regra do binômio, que é 4 mais 4, deixa outro, aplicava-se nesse momento. Sabendo que em 38 ele sairia, ele se utiliza de um contexto que é propício de história geral. Significa os regimes totalitários. Giuseppe Mussolini, fascismo na Itália, vai ser o grande exemplo para Getúlio Vargas. Inclusive o próprio regime nazista, né? Para quem não sabe, Getúlio Vargas mandou soldados brasileiros para a Alemanha para treinar com o exército nazista. Ah, mas, claro, distante o raciocínio de que, né, haveria todo aquele problema, né, enxergado lá na Segunda Guerra Mundial. Mas mandou. E esse fato aqui foi utilizado por ele. Qual era o detalhe? Ele utilizou-se de um contexto mundial para dizer o comunismo está tentando pegar o Brasil. Vai acabar com o Brasil. Então, se a gente está um pouco alinhado ao capitalismo, presta atenção, gente. Eu preciso defender o Brasil. Só que eu preciso mudar a Constituição. Ele implementa, em regime de outorga, uma Constituição que vai consolidar o poder dele, porque ele vai ser responsável por desconstituir a tripartição de poderes. Significa anular o poder judiciário e anular o poder legislativo. Vai deixar de existir? Não, vai existir, mas dentro daquela figura decorativa, como eu enxergo lá o poder moderador, que é de exclusividade do monarca, do imperador, e ele anula todos os outros. Foi isso que ele fez aqui. Então, há basicamente a queda do Congresso Nacional e do Poder Judiciário e a manutenção do Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo Federal no Brasil? É ele. Então, ele permanece. E ele utiliza-se do raciocínio de que ele estava combatendo o comunismo no Brasil. E ele outorga uma Constituição sem uma anuência, né, daquilo que a gente pode chamar de Assembleia Nacional Constituinte, em 1937. Por isso que ela não é republicana. É outorgada por Getúlio Vargas num contexto, lembra? Início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Num contexto basicamente totalitário. Então, onde o totalitarismo era a moda, porque ele subvertia a ordem condenando os liberais, ou o liberalismo econômico. Beleza, galera? Fechou? Vai anotando aí as informações principais, principalmente para você poder fazer essa conexão depois. Aqui, a Constituição é outorgada, não existe Assembleia Nacional Constituinte, não existe Poder Judiciário, não existe Poder Legislativo, Congresso Nacional. A manutenção do poder, claro, que a gente tem aqui é do Executivo e a manutenção, né, da presidência, né, em poder de Getúlio Vargas. Captou? Isso inaugura um novo período. Enquanto que eu posso chamar, ó, de 1930 a 1934 é um período que o Brasil não tem Constituição. De 1934 até 1937 eu posso chamar isso de período republicano. De 37 até o final do governo de Getúlio Vargas, que é 45, eu posso chamar esse período de Estado novista, ou ditadura, ou regime totalitário no Brasil. Porque o modelo que ele aplica aqui é igualzinho Mussolini na Itália. Perfeito? Então, sim, o Brasil passa por uma característica de regime não republicano que pode ser confundido muito com o fascismo italiano. E aí depois a gente retoma, portanto, lá em 45, pensa comigo, em 45 acabou a Segunda Guerra Mundial. Cai Hitler, Mussolini já tinha caído, Stalin, né, por ter apoiado o lado certo, não sai tão ofendido assim. Nós tivemos a influência da FAB e da FEB, né, Forças Aéreas do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e o apoio militarizado. Ou seja, galera, aquele povo que foi para lá, guerra, e que voltou, em 45, estava por aqui de Getúlio Vargas. Então não restou outra coisa para Getúlio Vargas do que dizer, renuncio.
Porque a visão do totalitarismo já tinha sido enterrada. Basta ver qual foi a consequência disso para Adolf Hitler. Então, se isso é fato, olha aqui, deste período para frente nasce um novo conceito. E esse novo conceito vai trazer, portanto, um novo raciocínio, que é a institucionalização de uma nova Constituição. Agora sim, a retomada de uma nova Constituição. 1946, pós desestabilização do governo Vargas, 45. Essa aqui também terá as mesmas características antecedentes. Ela será a regra promulgada, ela será a regra apresentada ao povo através da constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela terá os preceitos republicanos retomados. Então, enquanto que na 37 houve a derrocada do executivo do legislativo e do judiciário, aqui há a retomada da tripartição de poderes, a descentralização política, a promulgação e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive, dando ensejo, dando fundamento ao presidente posterior a Getúlio Vargas, que sim inaugura um período chamado, então esse conceito é bacana para nós, redemocratização. Em letras miúdas, redemocratização significa democratizar aquilo que já era democratizado. Ó, antes de 46, qual era a Constituição vigente? 37, outorgada, sem a influência da Assembleia, portanto, imposta. Só que antes de 37 era 34. Então, redemocratização significa trazer novamente à tona a regra da Constituição de 37, que foi burlada pela Constituição, aliás, a regra da Constituição de 34, que foi burlada pela Constituição de 37. Ponto final. Por isso, a Constituição de 46 inaugura o fim do totalitarismo, o fim da Segunda Guerra Mundial, o fim do governo de Getúlio Vargas, o início de um novo período caracterizado pelo regime democrático, republicano e federativo. Confrontando em todo o seu texto a Constituição de 37. Dando ensejo à redemocratização. Bacana? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, gente, é só para não perder muito tempo, vai aí anotando, para o vídeo, volta, tá? E fique à vontade, beleza? Outro detalhe, então, se lá em 46 eu tenho o início de uma nova Constituição considerada republicana através de um período chamado redemocratização, isso é a manutenção do regime republicano até o momento? Não também. Olha de novo o problema que acontece. A gente sabe, né? Eu vou colocar aqui, mas por isso, anota e não se esquece. Em 1964, vou colocar aqui, 1964, eu tenho o quê? O início da ditadura no Brasil. Ótimo. O início da ditadura no Brasil, ela passa por uma característica onde os regimes e poderes do Brasil estavam em confronto. Significa treta mesmo entre legislativo, executivo e judiciário. É esse o raciocínio utilizado por um camaradinha chamado Castelo Branco, que é o primeiro presidente pós-queda do republicanismo e início da ditadura militar no Brasil, significa golpe de 64. É esse o raciocínio para desconstituir a Constituição de 46. E dizer assim, de que adianta um texto expresso e republicano, onde temos a manutenção dos poderes, mas nenhum se respeita. Por isso que vocês, inclusive, né, por estarem dentro desse roteiro via segurança pública, né, vocês precisam captar essa mensagem. Você sabe, a segurança pública no Brasil, ela é, sim, basicamente administrativa e pertencente ao Poder Executivo. A segurança pública mais
os regimes militares, leia-se Exército, Marinha e Aeronáutica, não se submetem ao crivo da segurança pública. Em qual sentido? Ó, você como policial militar, exemplo, Estado de São Paulo, hierarquicamente falando, né? Olha lá os princípios da segurança pública, hierarquia e obediência. Você precisa estar o quê? Anexo à ideia de que quem manda, entre aspas, tá? É o governador. Independentemente de quem seja o governador. O governador é o primeiro responsável pela polícia militar, pela polícia civil e pelo corpo de bombeiros do estado dele. Enquanto que, em nível federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, né, e Companhia Limitada, são de competências do presidente da República. Não significa que eles possam intervir e falar e fazer o que eles querem, jamais. Mas, em nível hierárquico, existe essa característica. Embora, quando eu falo de Exército, Marinha e Aeronáutica, não. Delcir, mas lá na Constituição eu já vi alguma coisa que relaciona a ideia de que o responsável por, né, ditar os cargos é o presidente da República. Sim, mas não é só ele, aquele que pode convocar. Para vocês entenderem, gente, o poder legislativo, ele pode convocar o exército para derrubar o presidente da República, se o presidente da República tentar derrubar a soberania do país. Tentar aceitar a influência de um estrangeiro que queira tirar do país a independência. Um terço dos senadores podem convocar o exército para invadir o Palácio Planalto. O poder judiciário também pode. O povo, pelo direito de que, lá na Constituição, artigo 1º, todo o poder emanando do povo, também pode convocar Exército, Marinha e Aeronáutica para tentar derrubar qualquer dos poderes se estes estiverem contra o regime republicano. Então, quando você fala assim, quem manda é o presidente, a presidente, não importa quem é e quem está no cargo, não. Constitucionalmente falando, qualquer dos poderes pode convocar Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que qual é o detalhe? Em âmbito estadual, que é o teu, tem-se uma Constituição. Você sabe que além da Constituição Federal, tem a Constituição do Estado de São Paulo. Você, como servidor, membro da Polícia Militar, está totalmente anexo a essa Constituição estadual. Inclusive em obediência ao regime dos servidores públicos. No caso, né, a Polícia Militar tem um up diferenciado, por conta da própria ideia. Entenderam? Então, esse raciocínio é, lá na frente, leia-se, 1946, subvertido. Porque os militares, então estamos falando do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Eles serão responsáveis por desconstituir o regime republicano. E este regime republicano, advindo da terceira Constituição republicana, porém, olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. 1946 é a quinta Constituição do Brasil, porém a terceira republicana. Visto que em 1824 e 37 as constituições eram aqui monarquista, aqui totalitária. Então, fechei, Delcir, compreendi que em 46 tivemos a ideia de redemocratização, retomando conceitos da de 34, promulgada e caracterizada por uma Assembleia Constituinte. Beleza, mas em 37 a gente teve o golpe militar, certo? Certo. Colocando no poder quem? Castelo Branco. Através de votos diretos ou indiretos? Indiretos. Não sei a diferença entre voto direto e voto indireto. Bem simples. Voto direto, você sai da tua casa e vai lá em outubro, né, dar a sua contribuição para a democracia republicana no Brasil. Você votando, voto direto, é o povo indo às urnas. O que é o voto indireto? Exemplo, o impeachment que aconteceu com o Fernando Collor de Mello. O impeachment que aconteceu com a Dilma Rousseff. Isso é voto indireto. Significa, aqueles lá, 513 deputados federais, mais 81 senadores, se reúnem
e cada um dá o seu voto. Eu aprovo o impeachment, eu não aprovo o impeachment. Acabou. Quando eles decidem, tanto por colocar alguém no poder, significa na presidência, quanto por tirar, leia-se, isso é voto indireto, porque eles são os escolhidos do povo. Captou a mensagem? Diferença entre voto direto e indireto. Por isso que se você parar para analisar, qualquer forma de impeachment, independentemente se eu sou aderido ou não, se você é aderido ou não, isso não importa para o momento. Não dita o quê? A vontade do povo. Se não dita a vontade do povo, todo o poder emana do povo. Lembra disso, artigo 1º da Constituição. Se não dita essa regra, eu derrubei a democracia. Tá bom? Então, isso é um contexto crítico. Ótimo. Pensando nesse fato, aqui nós tivemos um golpe, a eleição indireta e o início do governo Castelo Branco, que logo após, não tinha tempo hábil para isso. Se esse regime aqui é militar, gente, existe alguma possibilidade dele ser mantido, olha só, se esse regime é militar, com essa Constituição de 46? Nunca. Porque não se sustenta. O regime é militar, hierárquico, existe outorga, não existe eleição, os poderes aqui são derrubados de novo, o Congresso Nacional é derrubado, no caso, o Judiciário é derrubado. Então, não tem como. Por isso que nascem os atos institucionais, que são os famosos, ato institucional número 1, ato institucional número 2, 3, 4, qual que é o pior deles? É o 5. Como não tinha tempo hábil para subverter a ordem da Constituição, cria-se um ato institucional, que é de competência estrita, como se fosse o poder moderador de 24, de quem? Dos militares do Brasil. Então era como se fosse, no julgo hoje, né, na expressão contextual atual, a emenda constitucional, que modifica a Constituição dentro da regra, né, do sufrágio e do voto, Congresso Nacional. Seria isso, só que com maiores poderes. Só que isso não tinha como se manter. Portanto, da Constituição de 1946, que privilegiava a redemocratização em detrimento da de 34, derrubando a ideia de outorga da de 37, deve existir uma nova Constituição para fundamentar esse regime militar, esse regime centralizado, esse regime unipartidarista. Unipartidarismo, porque não se permite partido político. Todo mundo que sobe ao poder, basicamente 5 presidentes da República, são eleitos por voto direto e são militares. Nasce a Constituição de 37. Aliás, 67. Então, em vias republicanas, a de 67 deriva de um regime militar após o golpe de 64 e anula a intenção de redemocratização da de 46 e traz à tona o que? A regra de que aqui, novamente, outorga, não Assembleia Nacional Constituinte, não participação popular, não voto direto, secreto, universal e periódico. Significa imposição. Captou? Então esse é o contexto da Constituição de 67. Qual que é o detalhe? Lembrem-se, ela vai ser cumulada com ato institucional número 1, 2, 3, 4, que eram exclusivos dos militares. Perfeito, gente? Este período aqui, portanto, Constituição Republicana de 1946, se encerra em 67. Sabemos, 67 até 1985, a gente tem ditadura militar no Brasil. De 1985 para frente, nós temos a retomada dos institutos que trazem à tona as constituições republicanas. Logo, galera, detalhe, dessa de 67 para essa de 85, fim da ditadura militar, nós temos em 1988 a atual, vigente
e republicana Constituição, que sim foi elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, por meio do voto direto, secreto, universal e periódico, e que também inaugurou aquela base que era a ideia de democracia, república e federalismo. E aí, tendo ela, claro, as suas características que podem ser desenvolvidas ali nos nossos estudos específicos, principalmente em relação à utilização do material. Tá bom? Então, se eu pego este contexto aqui, eu vejo nascer basicamente aquilo que a gente tem como, né, principal característica da República Federativa Democrática Presidencialista do Brasil. Tá? Entre este período e este período, nós sabemos, tivemos muitos detalhes, mas que, com toda certeza, não é ali o ponto-chave do interesse para que a gente possa desenvolver o raciocínio em relação às constituições republicanas. Galera, bacana, o que eu pretendi aqui com vocês? Fazer esse contexto geral e trazer, né, como regra e raciocínio, essa conclusiva de que se você consegue enxergar todas elas, para você errar a questão com esse raciocínio é muito difícil, a não ser que ela seja muito fora da casinha, tá? E ao mesmo tempo também que você não tenha aprofundado um pouco seus estudos com material. Outro detalhe muito grande e que também é um ponto bacana para você não esquecer mais, olha aqui que detalhe. Tirando a de 1891, galera, as constituições todas, né, elas se subdividem em uma regra geral, que significa o modo de transição de uma para outra. Então, o que eu quero que você anote agora? Lembre-se, nenhuma Constituição deixa de ser Constituição para adotar o mesmo princípio, a mesma regra. E agora você consegue enxergar isso de forma bem simples. Olha aqui, olha 1890, aliás, qual foi a primeira? 1824. Todas as características dela. A transição dela para ela se dá em regime de monarquia, poder moderador, para república. Beleza. O regime de 1891 para a seguinte se dá em âmbito de queda de uma república e início de federalismo e ao mesmo tempo também da subversão da ordem, que era a República do Café com Leite, trazendo à tônica a ideia de uma nova Constituição totalmente elaborada, com princípios diretivos, de forma muito diferenciada, inclusive com regras populistas. Essa de 34 para a próxima, absurdamente diferente. 37 é outorgada, então você derruba aqui e vem num regime totalmente diferente. Essa de 37 para aquela de 46, absurdamente diferente. Essa de 46 para essa de 67, tá aí o próprio exemplo que a gente deu do militarismo. E essa de 67 para essa de 88, também. Então viram? Uma coisa para você não esquecer. A transição de uma Constituição para outra sempre se dá em um ambiente totalmente desproporcional e diferenciado. O presidente da República não pode acordar de mau humor e falar assim, eu vou mudar a Constituição. Beleza, ótimo. Você vai mudar como? É o seguinte, a gente tem uma democracia republicana, federativa e presidencialista. Eu vou mudar. Eu quero uma nova Constituição, redação bacana, né? Inserção ali das regras da nova ortografia. Então, o que eu quero que faça? Eu quero que a gente tenha uma nova Constituição bonitinha e tal, republicana, democrática, presidencialista e federativa. Ele não mudou nada. Ele pode fazer uma nova Constituição? Não. Captou? Mudar de A para A não cola. Tem que ser regime de transição em contextos totalmente diversos. Por isso que eu consigo fundamentar esse raciocínio aqui. O único que deixa um pouquinho de descompasso com esse raciocínio que eu passo para vocês é de 1891 para 1934.
que aparentemente se caracterizam pelo mesmo raciocínio. Mas lembrem-se, não é. Tanto é que aqui o Brasil é acusado de copiar a Constituição dos Estados Unidos. Aqui não. Tá bom? Beleza? Aqui a gente tem a implementação básica do federalismo, enquanto que aqui não. Então você vê, o regime de transição de uma para outra é absurdamente identificável. Beleza, fechamos o raciocínio das constituições republicanas. O que eu tenho para mostrar para vocês ainda hoje? Todos os temas ali principais. Mas você também tem, pessoal, lá no teu texto, lá no teu material impresso, nas suas apostilas, vocês também têm o quê? Disponível ali o resumo, as regras de uma ou outra das constituições. Tá? E elas podem sim fundamentar um estudo mais organizado, tá? Mais detalhado nosso. Beleza? Então, junto com isso, vou mostrar para vocês então um pouco daquilo que a gente lançou aqui nas informações. Tá bom? Vamos lá então? Eu vou colocar aqui nossos temas. Lembrando, isso aqui também é assunto do material impresso, então se você desenvolver bem esse raciocínio, isso aqui é um complemento aos estudos. Fechou? Olha lá, algumas regras que talvez dentro, né, da síntese a gente deixou passar. Constituição de 24, Brasil Império, contexto, processo de independência, primeira do Brasil, né, a única monárquica, ela é outorgada e semi-rígida. O que significa uma Constituição semi-rígida? Nada mais do que um conceito que exemplifica o fato de que para essa Constituição ser modificada, ela precisa passar por um processo legislativo aprimorado. Significa, ela não pode ser modificada a qualquer tempo, ao modo como aquele gestor, aquele político, aquele governante acha correto. Ela é semi-rígida, né? A rígida, ela é pior ainda. A semi-rígida é isso. Por exemplo, vamos pegar como que uma emenda constitucional é aprovada hoje? Simples, ela tem que passar por um processo legislativo, deputado tem que mandar para as comissões, tem que aprovar, tira, coloca, vota, não vota. Não pode mudar assim. Só que o imperador, lembra, é uma exceção à regra, porque ele tinha o poder moderador, tá bom? Lembra, 24 não é Constituição republicana. O voto é censitário, censo, renda, se eu tenho dinheiro eu voto. Se eu tenho direito eu posso ser eleito, senão eu tô fora. Voto censitário, voto por censo, por renda. A Constituição do Brasil, 1824, monarquista, tem uma regrinha que não tem nas outras, por isso que pode ser utilizado para você errar ou então para você excluir quesitos. Ela adota uma religião oficial. Qual? Católica Apostólica Romana. É só você se lembrar do quanto que, né, a monarquia gostava dos jesuítas. Né, aquela famosa expressão dos padres jesuítas trazendo cultura para os indígenas, trazendo religião, Deus, como se eles não tivessem, né? Aquela frase famosa, aquela imagem, né, da cruz, né? Tá aí o exemplo, né? O Brasil adota, após a primeira Constituição do Brasil, o catolicismo como religião oficial. E aí, lá em 1891, é derrubado, porque daí a gente entra dentro da regra do Estado laico, né? Sem direcionamento para a religião específica. Todas são bem-vindas, né? Aliás, quem não é contra nós é a nosso favor. Então, independentemente se é A ou B, cristão, católico, crente, se é islâmico ou budista, não importa. Fazer o bem sem olhar quem. Esse é o raciocínio. Então, voto, religião oficial. 4 poderes, detalhe. Beleza? Com exceção para as constituições futuras do poder moderador. Tá aí os maiores detalhes. Se fosse para a gente esquematizar, pessoal, olha aí como que fica então a hierarquia constitucional Brasil, monarquia, 1824. Se eu parar para pensar, qual que é o poder máximo? Olha lá, 4º poder. Poder moderador. Conselho de Estado, depois, então, o nascimento dos demais poderes. Tá aí um detalhe, né? A Constituição é para todos, majestade. Resposta, quase todos. Eu estou acima dela.
Continuando, Constituição de 81, 1891. Olha lá, Proclamação da República, 15 de novembro de 89, promulgada pelo Congresso Constitucional ou Congresso Nacional, elegeu Deodoro da Fonseca, Marechal, presidente. Espírito liberal, inspirado no nome do país, Estados Unidos do Brasil. Tá? Bacana essa expressão. Por que, Delcir? O primeiro nome do Brasil, depois de Brasil Império, é Estados Unidos do Brasil. É o que eu falei, quase que uma exemplificação daquela ideia de que o Brasil adotou uma política de Ctrl-C, Ctrl-V, né? E aí a gente trouxe o texto da Constituição Republicana dos Estados Unidos e implementou ela como sendo a primeira do Brasil. Por isso, nós passamos a nos chamar Estados Unidos do Brasil. Características: existência dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Cadê? Poder moderador. Caiu por terra. Estado federativo, república presidencialista. Ô, Deus, eu sempre escuto falar que existe o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual é a diferença? Bem simples. No presidencialismo, o chefe de Estado, significa o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Repito, no presidencialismo, o presidente da República eleito ou a presidente da República eleita tem sobre si os dois poderes, chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, não. É só você se lembrar da Inglaterra. Tem rainha, coisa mais linda do mundo, Elizabeth, monumental. Só que tem primeiro-ministro. Então tem chefe de governo e chefe de Estado. Quem que manda de verdade? Chefe de... Quem que manda de verdade? O primeiro-ministro. Isso é o parlamentarismo. Ou seja, no presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo tem a figura decorativa e tem o primeiro-ministro. Quem manda de fato? O primeiro-ministro. Quem elege o primeiro-ministro no parlamentarismo? O parlamento. Se eu fosse pegar o Brasil hoje, quem é o parlamento em âmbito federal? É o executivo, é o legislativo federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, os deputados federais mais os senadores, eles iriam eleger o primeiro-ministro. Dentre eles, é claro, né? Esse primeiro-ministro seria o quê? Chefe de Estado. Claro que isso desmistificaria todo o raciocínio de que o presidente da República deteria os poderes chefe de Estado e chefe de governo. Tá bom? Então, é isso daí. A primeira Constituição do Brasil em âmbito republicano. Características essenciais. Continuando, pessoal, tá lá a capinha da primeira Constituição do Brasil. Conferiu autonomia aos estados... Conferiu autonomia aos estados da federação e garantiu a liberdade partidária. Outro detalhe, instituiu eleições diretas para a Câmara, o Senado, a presidência, com mandato de 4 anos. O voto era universal e não secreto para homens acima de 21 e vedado às mulheres, analfabetos, soldados religiosos. Galera, isso é uma característica absurda. É isso aqui que pode ser utilizado para você errar a questão. Tanto é que eu falei, aparentemente parece que não é muito diferente, né? Olha aqui, olha aqui. Aparentemente parece que não é muito diferente quando eu penso em 1891 para 1974, mas é sim. Tá aqui, ó. O voto era universal e não secreto para homens acima de 21 anos e vedado às mulheres. Aqui não vai existir isso. Analfabetos não vai existir isso. Soldados não vai existir isso. Religiosos não vai existir isso. Tá vendo? Então, por isso que existe, sim, uma diferença muito grande quando eu olho 1891, 1934. Beleza? Então, características relevantes. Outro detalhe, vamos lá. Determinou a separação oficial entre o Estado e a Igreja Católica. A Constituição de 1891, segunda do Brasil, primeira republicana, ela acaba com essa brincadeira de religião oficial adotada na Constituição de 1824. Constituição de 34. Temos aqui a Constituição de 34, daquelas que a gente já conseguiu analisar em detrimento da elevação entre 1824 e 1891 e agora 1934. Vamos lá, 1934.
Características essenciais, Revolução de 30, falamos dela. Revolução Constitucionalista de 32, falamos dela também. Promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte durante o primeiro governo do presidente Getúlio. Características, olha lá, Estado Federativo. Eleição indireta de Getúlio Vargas. Eleição indireta de Getúlio Vargas. Significa que ele não foi eleito pelo povo, para o povo, com o povo. Né? A regrinha do todo poder emana do povo não cola. Para Getúlio Vargas, desde que ele assumiu em 1930, até quando ele saiu em 1945, em nenhum momento ele foi eleito pelo povo. Estabeleceu o voto obrigatório, secreto, a partir dos 18 anos, o voto feminino. Olha a grande diferença que eu disse agora há pouco. Já instituído pelo Código Eleitoral de 32, prevê a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. Suspensa em 1935 pelo estado de sítio após o golpe de Estado. E aí vem a Constituição, né, e o slogan, né, a política de marketing de Getúlio Vargas. Se tem um cara que adotou os princípios advindos do darwinismo, de Charles Darwin, é esse, porque em relação à seleção de espécies, ele se adaptou a todos os momentos, de forma inacreditável. Ele conseguia subverter a ordem, como por exemplo implementar o totalitarismo e convencer o povo de que aquilo era maravilhoso. Ou seja, centralizando o poder no Estado e desconstituindo os poderes. Uma ditadura disfarçada. E ao final ainda, ele ser aclamado. Né? Isso é magnitude intelectual, porque é impossível num Estado democrático como que a gente vive hoje. Né? Vamos lá. Aqui a gente tem um texto, depois fica a critério de vocês, né, darem aí uma aprofundada. Temos lá outro grande e relevante contexto, que é o voto feminino no Brasil em 32, graças ao decreto do então presidente Getúlio, as mulheres adquirem o direito de votar. Isso aqui cai em prova absurdo, tá? Então fiquem espertos com essa questão de voto feminino, inclusive para identificar a Constituição Republicana. Qual é a Constituição Republicana que dá direito em relação ao contexto das constituições do Brasil ao direito de voto? Tá aí, a Constituição de 34. Constituição de 37 não é uma Constituição republicana, só para a gente rememorar, tá? Ela introduz o Estado Novo, portanto um golpe, modelo adotado por Getúlio Vargas, quando do contexto advindo de Giuseppe Mussolini lá na Itália. Portanto, fascismo, né? Estado centralizado, criação dos interventores estaduais, significa, não existe mais governador de Estado, tá bom? Com a Constituição de 37, não existe governador de Estado, existe interventor. Esse interventor é como se fossem os olhos e os ouvidos do presidente nos estados. Inspiração fascista, Itália, Mussolini, regime ditatorial. Perseguição aos opositores, abolição dos partidos políticos, portanto a Constituição de 37 implementa uma regra caracterizada pelo unipartidarismo e liberdade de imprensa. Tá? Não existe liberdade de imprensa. Afinal, em qualquer destas, liberdade de imprensa fica a Deus dará. Tá? Não significa que nessas a gente tenha a plena liberdade, mas pelo menos, como diria o filósofo, né, papel aceita tudo. Pelo menos no papel, a liberdade de expressão e de imprensa é bem vista. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza, pessoal? Abolição dos partidos políticos e da liberdade de imprensa. Outorgada por Getúlio, significa imposta, inspirada no modelo fascista, institucionalizou o regime autoritário do Estado Novo. Portanto, ela não é uma Constituição o quê? Republicana. Não é uma Constituição dita promulgada. O golpe de 37, isso a gente vai ver quando nós aprofundarmos o ponto relacionado ao Estado varguista. Principais medidas: instituiu a pena de morte, suprimiu o Congresso Nacional, liberdade partidária, anulou a independência dos poderes e autonomia federativa, estabeleceu eleição indireta para presidente da República, com mandato de até 6 anos. Bacana isso daqui, tá? Não é 4, é 6. Não tem mais reeleição, é só 6. Convergindo todo o poder para o executivo. Detalhe que é interessante nessa expressão, sabe qual é? Se fosse perguntado para você assim em relação à Constituição vigente, 1988, Constituição Republicana. Existe pena de morte no Brasil? É possível a pena de morte?
Você, como membro lá da polícia, da segurança pública, é possível pena de morte no Brasil? Sim ou não? O que responderia? Óbvio que sim, né? Existe sim a possibilidade de pena de morte no Brasil hoje. Sério? Sim. Qual que é o fundamento? É a Constituição Federal de 1988. Qual é a possibilidade? Crime de guerra. Significa fuxico. Você é da segurança pública, você do ambiente bélico no Brasil, militar, exército, marinha, aeronáutica, o que for. Você descobre que o Brasil vai invadir a Argentina. Por quê? Porque tá tendo muita treta. Aí uma semana antes você vai lá no presidente da Argentina, né? E fuxica pra ele, que o Brasil tá se organizando para invadir. Isso aí gera a possibilidade de pena de morte no Brasil hoje. Então, é possível pena de morte no Brasil? Não. Mas tem exceção. Qual é? Crime de guerra. Tá bom? Então fica esperto. Outro detalhe, gente. Regrinha, era Vargas, 30, 45. Vamos deixar isso para quando aprofundarmos o tema Getúlio Vargas. Vai cair uma questão sobre Getúlio? Certeza que sim. Tá? Uma de Getúlio, certeza que sim. Então, por isso que em História do Brasil, se tem um tema que tem que ser aprofundado, é isso. Por isso que a gente analisar essa característica que você tem pontuada aí, ó, era Vargas, governo provisório 30-34, governo constitucional 34-37 e Estado Novo 37-45, é a mesma coisa que se olhar para essa transição aqui. 30-45, de 30 a 34 provisório, de 34 para 37 constitucional, de 37 para 45 Estado Novo. É o mesmo que daí, ó. Captou? Vamos lá então. Outro ponto. Constituição de 46. Fim do Estado Novo, fim da Segunda Guerra, redemocratização. Já falamos disso tudo nos nossos anúncios e daquilo que você já conseguiu anotar aqui da lousa, tá bom, pessoal? Principais medidas. Olha lá, os direitos individuais, independência dos 13 poderes. Mas por que de 46 devolveu a independência dos 13 poderes? Ué, porque antes de 46, o que a gente tinha? A gente tinha 37, Estado Novo, unipartidarismo. Existem alguns temas que depois a gente vai colocar, mas assim, vocês perceberam, né? A gente está estudando constituições republicanas, mas eu não trouxe só elas. Porque eu quero que você pegue os principais detalhes das outras, porque elas servem para você não confundir quesito, tá bom? Olha lá, 67, regime militar, Castelo Branco, ditadura do regime, pelo Congresso Nacional durante o governo Castelo Branco. Principais medidas, manteve o bipartidarismo, criado pelo Ato Institucional número 2, estabeleceu as eleições indiretas para presidente da República, mandato de 4 anos. 69. Há quem diga que isso é uma Constituição, há quem diga que não. Para o nosso estudo e para o nosso marcar a letra certa, é uma emenda constitucional. Emenda, ela emendou a Constituição, ela acrescentou um requisito a mais. Tá? Então, se tem doutrinadores que afirmam que ela foi uma Constituição à parte, para nós não importa. O nome é emenda constitucional. Constituição é essa aqui, ó. É essa aqui. Tá bom? E dessa para essa. Consolidou o regime militar, permitiu ao presidente da República que fechasse o Congresso, deu aos governos militares completa liberdade. Do golpe civil militar de 64 ao regime. Tá? E aí, lá na frente, as diretas já. Significa a institucionalização da queda dos militares, daquela ideia de Constituição e, com base aqui em 67, né? Da Constituição outorgada e movimentada pelos atos institucionais militares. Algumas expressões, tá aí a ideia de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de convencimento, de política, né? E de manuseio da opinião pública. Brasil, ame-o ou deixe-o. O que é isso? É o slogan do regime militar do Brasil à época. Outra ideia bacana, o que significa isso daí? Que é um forte do regime militar, significa censura.
tá bom? Ah, Delcírio, eu acho que não teve tanta censura assim, né? Mas aí o achismo deixa de lado. Vamos pro óbvio agora, que é marcar a alternativa correta. E aí você vai ter eu trouxe alguns elementos aqui para fundamentar o raciocínio. O ato institucional número 5, que é o mais perverso dentre aqueles emitidos pelos militares, tá bom? Inclusive, dentro da ideia do governo Médici, isso se intensificou muito, né? Também na transição para o governo, você teve ali a ideia de Médici, depois a alavancagem dele que se deu para Costa e Silva, tá? Lei de anistia, e você vai ter repercussões das diretas já. Tá? Esses detalhes, pessoal, você também tem lá no material, então assim, pra gente não ficar muito também na redundância, bacana você dar uma visualizada com maior afinidade lá nos temas. Movimento das diretas já é bacana, tá? 1824, eleições indiretas entre dois civis, Paulo Maluf, Tancredo Neves. O movimento das diretas já significa eleições diretas. É daqui que eu, né, pude apresentar para vocês a diferença. O que é a diferença entre eleição direta e indireta? Indireta é o Congresso Nacional. Olha lá, os militares, entre eles, escolhiam os presidentes. Mais de 5 que se tornaram sem ter um só voto do povo, do civil. Então, diretas já significa eleições diretas, o povo indo às urnas votar. Resultado, retorno à democracia. Governo José Sarney, vice de Tancredo. 85 a 90, primeiro governo civil após a ditadura. Convocou a Assembleia Constituinte em 87 e promulgou a nova Constituição 5 de outubro de 1988. 5 de outubro de 1988. A nossa atual Constituição, que teve como fundamento expressivo a análise feita pela Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada em 87. Beleza? Nós vamos ter as características dela, então são elementos já mais atuais, mais contemporâneos. Então, 7ª ou 8ª, a depender daquele raciocínio que eu disse, será que lá em 1969 aquela emenda constitucional é considerada uma Constituição ou não? Aí depende. Existem doutrinadores que falam sim, existem doutrinadores que falam que não. Mas para nós, não. De 67 para 88. Beleza? Estado Democrático de Direito, Assembleia Constituinte, legitimamente convocada e eleita, promulgada no governo José Sarney. Bacana você saber o nome do presidente que promulga a atual Constituição. Manter a tradição republicana brasileira, regime representativo, presidencialista e federativo. A manutenção dos 3 poderes e tudo mais que a ele é de direito. Mantém o poder executivo forte, permitindo a edição de medidas provisórias com força de lei. Estende o direito do voto facultativo a analfabetos maiores de 16 anos. Lembra, hein? 16 a 18, facultativo. 18 a 70, obrigatório. Após 70, facultativo de novo. Estabelece a educação fundamental como obrigatória, universal e gratuita. Beleza? Agora a gente vê nascer aqui alguns direitos, transindividuais, individuais homogêneos, tá? Meta-individuais. O que é um direito meta-individual? Sei lá, o direito ao meio ambiente sadio. Se eu estou denigrindo a ideia de meio ambiente, eu estou prejudicando esse meio ambiente para as futuras gerações. Então, beleza, imediatamente não me atinge, mas pode atingir meus filhos, seus filhos, suas filhas. Então, por isso que é um direito transindividual. A Constituição de 88 ela vai reforçar muito essa regra, tá? Aí temos algumas sugestões, tá, de filme que você pode estar adotando para entender ainda mais esse contexto. E são filmes bons, viu? Inclusive um ou outro com características bem brasileiras. Beleza, gente? Bacana. Portanto,
estes foram os temas trabalhados hoje. Espero que isso ajude vocês. Eu fico à disposição para que vocês possam me contactar a qualquer momento, tá bom? Tem lá os mecanismos que a plataforma do Legis disponibiliza. Eu deixei para vocês também, quiser lá, Deucir, D-U-C-Y-R, me procura no Instagram, manda mensagem lá que, dentro do possível, será um grande prazer poder ajudar vocês, tá? Espero também ter contribuído no raciocínio e também ter desmistificado um pouco essa ideia de temas. Hoje a gente trabalhou 2 grandes temas e temas de relevância, tá? Bons estudos, faca na caveira, vamos pra cima que a vaga tá garantida, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.